A paz do Senhor, amados irmãos! Hoje nós entramos no dia 86 da nossa jornada bíblica anual. Estaremos lendo Josué, do capítulo 11 ao capítulo 13. O nosso tema, descanso após as guerras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Outras vitórias de Josué. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte de Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafate-dor, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, esses e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles, junto às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispá ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado, mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada do seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado, porém mataram a espada todas as pessoas até que as destruíram e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, a Cefelá, a Arabá e a região montanhosa de Israel, com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nem um dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel.
Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 12, os reis vencidos por Moisés. Esses são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do leste, Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jeboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o leste até o mar da campina, o mar salgado para o leste, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bassã, um dos remanescentes dos Refaíns, que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon, em Salca e em toda a Bassã, até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os reis vencidos por Josué. Esses são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram, deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, na Cefelá, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está no lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jermute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeca, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Guedes, o rei de Tocneão, do Carmelo, o rei de Dor, em Nafate-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, o rei de Tirza, ao todo, 31 reis. A terra ainda não conquistada, ou melhor, as terras ainda não conquistadas. Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde o Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus, ao sul, além de toda a terra dos cananeus, e Meará, que é dos sidônios, até Afeca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada do Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. As terras das tribos a leste do Jordão. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor.
começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom até a fronteira dos filhos de Amon, e Gileade, o território dos Jesuritas e dos Maacatitas, todo o monte Hermon e toda a Baçã até Salca, todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Pelo contrário, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. A herança distribuída por Moisés. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Kedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret Saar, no monte do vale, Bet Peor, as encostas do monte Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades do Planalto e todo o reino do Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requem, Sur, Ur e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o limite de Debir, e no vale Bate-Arã, Bate-Ninra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava com Maanaim e incluía todo o Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, e todas as aldeias de Jair que estão em Baçã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São essas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura do Jericó, para o leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Glória a Deus. Vamos então às leituras complementares. Josué 11, 23, diz assim: Assim Josué tomou toda esta terra segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões de tribos, e a terra repousou da guerra. Irmãos, há uma data marcada para o fim da guerra aí, amém? Glória a Deus. Salmo 46 e 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Irmãos, essa leitura que nós acabamos de ver é algo extraordinário. Irmãos, 31 nações, 31 reis,
tomados. Foi algo espetacular o que Deus fez através de Josué e de Israel. Algo impressionante. Povos muito maiores, muito numerosos, com carros de guerra, com seus cavalos, seus cavaleiros. O Senhor os destruía diante de Israel e não sobrava nenhum. Irmãos, quando Deus se alegra, quando Deus decide te abençoar, se prepare para a vitória, porque Ele vai limpar o caminho. Glória a Deus. Hebreus 46, Hebreus capítulo 4, versículo 9 ao 11. Hebreus 4, do 9 ao 11. Diz assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Amém, meus irmãos? Que nós estejamos preparados para entrar no descanso que vai ser maravilhoso. No mínimo 7 anos de festa e de descanso na glória com o Senhor Jesus e depois a eternidade que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Foi uma alegria estar contigo no dia de hoje. O nosso resumo diz assim: depois de muitas vitórias, Josué experimenta o descanso de Deus. O verdadeiro descanso vem da confiança no Senhor. Dá um check de leitura concluída, coloca nas anotações o que tocou você e também aqui nos comentários o que tocou teu coração no dia de hoje. Foi uma alegria estar contigo, fica na paz do Senhor Jesus.